O meu primeiro contato com o Teatro do Soleil foi em 1976. Eu fui assistir uma peça. Eu estava morando em Bruxelas e nós organizamos uma pequena viagem até Paris para ir assistir o Teatro do Soleil, que a gente ouvia falar, em 76. E era uma peça que se chamava L'Âge d'Or, a Idade Dourada, os Anos Dourados, né? Que é onde a Ariane, inclusive, trabalhou com as máscaras da Comédia dell'arte. E foi como você contou, a gente chegava depois de ir até lá, e aí tinha sopa e o sanduíche que recebia, a gente fazia aquela fila, era todo um percurso, era como se a gente estivesse indo para um lugar para ter assim, a oportunidade de participar, de assistir esse trabalho deles. E realmente eu fiquei totalmente fascinada, né, quando assisti essa peça, que se terminava com o nascer do sol. Era assim, uma coisa muito impressionante, porque a gente ficava sentado em cima de dunas, e a gente estava em cima da duna e os atores estavam lá embaixo. Aí depois os atores saíam para lá, a gente descia das dunas e eles subiam para lá. Eram várias dunas, não tinha cadeiras, eram dunas feitas de tapete com cor de areia, então a gente tinha a impressão que a gente estava em dunas de areias. E era um efeito que dava uma força no público, que saía correndo como malucos no final, com o nascer do sol. Eles faziam de jeito que dava a impressão exata de que a gente estava assistindo ao nascer do sol. Então saímos que nem loucos correndo. E aquilo, eu falei, meu Deus do céu, um dia eu tenho que fazer parte desse lugar. Eu tenho que vir, eu tenho que trabalhar aqui. Isso foi em 76 e eu entrei no Teatro Soleil em 1990, quer dizer, 14 anos depois. E depois de ter participado de uma oficina, de um estágio que a Ariane dá cada 3, 4 anos, e com as máscaras que eu nunca tinha visto, máscaras da Comédia dell'arte, máscaras de baile, muito estranho para quem nunca... Ou então a pessoa tem esse dom, já põe a máscara e já não é mais... Isso que eu acabei de falar para vocês, a gente já recebe o outro, ou então a gente ainda está tão preocupado em o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, que aí a gente não faz nada, a gente só fica com aquela coisa apertando a cabeça e não entende direito o que está acontecendo. Pouco a pouco a gente vai se dando conta de que a gente não pode ficar pensando o que eu vou fazer, não pode ficar com os seus pensamentos, a gente tem que ficar só bem calmo e de olhos abertos, de ouvidos abertos, escutando, olhando e recebendo o que o outro em cena está propondo. E isso a cada segundo. Então é isso que é difícil, porque a gente fala assim, meu Deus, eu vou fazer um fiasco aqui, porque que horror, né? Mas porque a cada segundo, é um segundo atrás de um outro segundo, atrás de um outro segundo, que você vai deixando aquilo acontecer e que você então, depois que aquilo tudo acaba, você fala assim, mas era eu que estava ali? Ou então você sai de si e fica olhando assim, você falando, fazendo aquelas coisas todas que você não tem nem ideia de como é que está acontecendo aquilo. Porque realmente você tem que se esquecer, você tem que... A Ariane diz, põe o seu ator, a sua atriz lá no coqueiro e deixa ela lá e deixa acontecer aqui o outro, com o seu corpo, com sua voz, com seus olhos, sua alma. Desse ator, dessa atriz estrangeira, como é se expressar na linguagem que não é a sua linguagem materna. Eu acredito que você deve falar francês muito bem, mas como é que foi? Agora talvez seja mais fácil, mas e esse começo? Eu, de uma certa maneira, o fato de eu atuar em francês, para mim, me facilita de alguma forma, porque já não sou eu. Eu já sou uma outra pessoa, eu já tenho uma transformação, já tenho alguma coisa. Então já me facilita isso. Me facilita perder consciência de mim mesma, de ser uma outra pessoa, de ser alguém, de ser já outro alguém, o fato de ser em francês.
como é que vocês lidam com as referências teóricas da Ariane? Artaud, teatro oriental, se isso realmente, se isso está presente sempre nos ensaios e de que forma ela coloca isso? A parte teórica da Ariane, na realidade, nós todos conversamos entre nós lemos os livros sobre a Ariane e entre nós conversamos sobre isso, sabe? A própria Ariane, ela conta histórias. Então, assim, evidentemente, quando ela está contando alguma coisa, a gente está assim, bebendo o que ela está contando. E a gente vai aprendendo que aquilo que ela estava fazendo em cena, mas aí no livro, onde ela contou sobre, que ela faz assim, é verdade, ela falou que ela fazia assim por causa do teatro oriental. Mas não é durante os ensaios que ela é teórica, tá entendendo? A Ariane é muito prática durante os ensaios, muito concreta, assim, sabe? Assim, é hora do ator encontrar o personagem, encontrar a cena, não vai muito teoria, não. E é uma coisa assim que eu também nunca tinha visto, e ela disse que isso vem de uma técnica oriental, né? de um guiar o outro, né? Em cena, assim, tac, tac, não, a outra, sente, aí a gente sentindo assim, só de estar juntinho assim, sentindo o bourdonnement, só a energia do outro, assim. Então, essas coisas que ela que a gente vai fazendo com ela, que depois, num livro, eu fui ver que era oriental, mas na hora ela não, eu nem sabia, foi só depois que eu fui saber. Eu queria saber em relação ao público, à formação do elenco, como você falou, como é que a Ariane faz? Ela vai nos países e em busca do processo da montagem, ela também já tem isso meio pré-determinado, como seria perfil, ou não? E qual o histórico dos brasileiros no grupo? Os atores, se eu entendi bem a pergunta, os atores, eles entram no Teatro do Soleil, geralmente depois de uma oficina, de um estágio. Na minha época, 21 anos atrás, a Ariane fazia a cada 2, 3 anos. Depois foi se espaçando. O último ficou quase 7 anos sem fazer um estágio, e ela fez o último estágio antes dessa peça. Por que foi se espaçando? Na realidade, a seleção das pessoas que vão fazer a oficina dura 1 mês, porque vem gente do mundo inteiro, quer dizer, assim, você escreve uma carta dizendo, gostaria de ser informada do próximo estágio de Ariane. A carta é computada lá agora no computador, né? E te escrevem, te mandam dizer quando vai ser o próximo estágio e o que você tem que fazer. Então, geralmente, quem atravessa os oceanos, como ela diz, quem vem da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, de onde for, já tem, assim, uma possibilidade de pelo menos ficar como ouvinte, né? Porque já fez já atravessou, já fez né? já teve esse gesto, digamos. Mas são 2.500, 3.000 pessoas inscritas. Então, ela passa 1 mês vendo 100 pessoas, 150 pessoas por dia. E ela é muito séria nisso. Então, ela realmente começa das 9 da manhã às 6 da tarde, vendo todas as pessoas, fazendo as pessoas trabalharem, anotando quem ela acha que poderá participar desse estágio, dessa próxima oficina. Você tem uma ambição, uma vontade, um desejo de voltar para o Brasil e trazer essa experiência, de repente dirigir um grupo, dirigir um espetáculo, alguma coisa específica, com essa experiência que você está tendo lá, aqui no Brasil? Eu tenho vontade, já me chamaram, eu acho que agora, nesses próximos anos, eu vou vir mais com frequência para o Brasil. E tenho vontade. Às vezes eu ficava imaginando começar a criar uma escola, ou dirigir, partilhar, assim, junto, sabe? Fazer alguma coisa assim, descobrindo junto. Tenho essa vontade, sim. Bom, queria pegar carona, Ju, já que essa vontade está aí, saiba que a nossa porta está absolutamente aberta.
Vamos combinar. Ok? Ok, com certeza. Bom, gente, eu, em nome da SP, eu queria agradecer muitíssimo a presença da Juliana, do Janjão. Eu acho que é uma ocasião única da gente poder ter esse encontro, que ele não fique só aqui, que ele possa se reproduzir em outros encontros no futuro. Muito obrigado. Beleza, galera? Obrigado a vocês também. Viva! Muito obrigada. Muito obrigada.